Até o momento, são 7 as espécies de coronavírus conhecidas, que causam doenças em humanos. 4 dessas, a 229E, a OC43, a NL63 e a HKU1, causam sintomas comuns de gripe em pessoas com a imunidade fraca. E 2 espécies, a SARS-CoV e a MERS-CoV, provocam síndrome respiratória aguda grave com taxas elevadas de mortalidade. Se você não viu o primeiro vídeo, veja que eu falo sobre cada um deles. Nesse vídeo vou falar sobre o 7º tipo de coronavírus, que é o SARS-CoV-2 ou o Covid-19. Em dezembro de 2019, foram relatados casos de pneumonia grave na província de Wuhan, na China, até então sem a identificação do agente causador, o qual foi identificado em 7 de janeiro de 2020, denominado Covid-19. Enquanto nos casos de SARS e MERS a mortalidade variava em torno de 10% e 36%, respectivamente, as infecções pelo Covid-19 registram cerca de 2% de mortalidade. Já a influenza H1N1 registrou cerca de 14% de mortalidade, sendo que a gripe comum, também conhecida como influenza sazonal, causa cerca de 0,1 a 0,4 de mortes. Portanto, se levarmos em consideração os casos mais brandos que acabam não sendo registrados, os índices de letalidade do Covid-19 estão mais próximos da gripe comum do que do SARS ou MERS. Vale ainda ressaltar que, assim como ocorre com outras viroses respiratórias, incluindo a gripe comum, os maiores grupos de risco permanecem em pessoas que possam ter o seu sistema imunológico comprometido, como idosos, crianças menores de 2 anos e pacientes portadores de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares, câncer, etc. São definidos como casos suspeitos os pacientes que apresentam sintomas respiratórios como febre, tosse, dificuldade para respirar, congestão nasal e inflamação na garganta, ou que tiveram contato com pessoas infectadas pelo Covid-19. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Entre outros sintomas menos comuns estão dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal, conjuntivite, perda do olfato e do paladar. Cerca de 80% das infecções pelo Covid-19 são assintomáticas e a maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% das infecções são mais severas, com necessidades de oxigênio, e 5% são infecções muito graves, que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave, com insuficiência respiratória grave, falência de vários órgãos e morte. Entre os sinais de agravamento da doença estão a falta de ar, dor ou pressão no peito ou perturbações na fala e no movimento. O agravamento pode ser súbito, ocorre geralmente durante a 2ª semana e requer atenção médica urgente. A doença é transmitida através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Ao espirrar ou tossir, essas gotículas podem ser inaladas ou atingir a boca, nariz ou os olhos das pessoas próximas. Essas gotículas podem também ficar em objetos ou superfícies, que podem infectar quem nelas tocar, e levar a mão na boca, no nariz ou nos olhos, embora esta forma de transmissão seja menos comum. O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é de 2 a 14 dias, sendo em média 5 dias. É possível também a transmissão do vírus após o desaparecimento dos sintomas, mas a duração do período de transmissão é desconhecida. No final de 2019, surgiu uma nova variante do Covid-19 no Reino Unido, conhecida tecnicamente como
BA.1.1.7. Essa variante é mais transmissível que o vírus original. No Brasil também surgiu uma nova variante em Manaus, conhecida como P1. Quem já teve Covid-19 precisa continuar se precavendo, pois a variante de Manaus é mais transmissível e pode infectar até mesmo quem já tem anticorpos contra o Covid-19. Foi isso que aconteceu em Manaus. A maior parte da população já tinha imunidade e mesmo assim houve uma grande epidemia. O excesso de pessoas nas ruas, as aglomerações, a falta de uso de máscara provocam esse tipo de reação e o vírus encontra mais hospedeiros. A França informou nesta segunda-feira, dia 15 de março, que uma nova variante do Covid-19 foi detectada na região da Bretanha. Segundo o comunicado emitido pelo Ministério da Saúde da França, a variante foi sequenciada a partir de análise de um foco registrado em um hospital de Lannion, no noroeste da França. Dos 79 casos analisados, 8 eram da nova variante. Uma das preocupações com a nova variante é que ela poderia ser capaz de escapar dos testes convencionais. Testes RT-PCR tiveram resultado negativo, mesmo os pacientes apresentando sintomas de Covid-19. Com o sequenciamento, foi possível confirmar que havia a infecção pelo coronavírus. Quando a pandemia começou em 2020, achei que logo iria terminar, mas não foi bem assim. Já passou mais de um ano. Milhares de pessoas morreram e não sabemos quando isso vai acabar. Até agora, morreram mais de 120 milhões de pessoas no mundo todo. O país com mais mortes no mundo é os Estados Unidos, com mais de 500 mil mortos. E em segundo lugar, o Brasil, com mais de 280 mil mortos. E os números só continuam subindo. Esperamos que essa pandemia passe logo e as coisas voltem ao normal.